Existem várias opções. Dessa forma que você está falando, você pode fazer o seguinte: você teria uma data específica para você ir fazer esse backup e não precisaria mexer na configuração dele. Você já deixaria ele apto, automaticamente após aquele prazo ele começaria a reescrever os dados. Isso é automático. Não, mas eu falo assim, se ele extrapolar a capacidade dele, por exemplo, durante 2 meses, um mês todo ligado. Então, um mês eu vou lá, limpo o HD, tiro esses dados e guardo. Sim. Aí ele passa a gravar de novo. Vou no outro mês, tiro o dado e junto de novo. É um trabalho, né? É um trabalho. Sim. Então, eu não só faço o backup como um arquivo durante 3 meses para ele. Sim. Ele que vai escrever, não, mas eu teria que 6 meses. Aí, esse contrato, eu vou ter que mencionar Só que aí que tá, você vai amarrar isso junto ao cliente da forma como você vai querer que seja, como ele vai querer que seja feito esse backup. Só que ao mesmo tempo, de acordo com o tamanho do HD e a qualidade da gravação que você determinar, você pode minimizar o teu trabalho. Eu sei, botar no HD. Mesmo que você vá lá uma vez por mês e faça o backup, não necessariamente você vai ter que apagar todos os dados e tudo mais. Você vai escolher. Um exemplo, você coloca o equipamento para fazer sobrescrever os dados de 3 em 3 meses. Você tem a tua cópia do primeiro mês, só que quando você vai copiar o segundo mês já, você consegue delimitar aquele intervalo que você quer. Entendi. Só que o primeiro mês ainda está lá na máquina, você não precisa apagar esse dado direto. Mas existe a questão também que eu falo que envolve o seguinte, você ter além da máquina aquilo lá, porque vamos supor que o cara entra e leva para ele. Sim, não. É um risco. Já gera uma segunda situação de segurança para ele. Exatamente, por isso é a questão de você fazer o backup externo. É uma opção de serviço para o cliente. Isso, inclusive, aconteceu essa semana. Não sei se vocês acompanharam no noticiário. Teve uma escola que sofreu vandalismo, arrebentaram com tudo e no final levaram os computadores e o DVR da escola. Levaram tudo, os dados foram gravados localmente. Porque hoje é tudo. David, tu lembra aqui onde é que fica o negócio da nuvem no COP? Está em rede, Rede. substream, se eu não me engano. Não é. E-mail, vai em e-mail. Não é aí. Deixa eu dar uma olhada. Deixa o Davi localizar aqui enquanto a gente... A maneira do backup são várias situações. Vai depender do que o usuário quer, certo? Do que ele quer gastar, mas a melhor maneira do backup para evitar perdas é na nuvem. Por quê? É o caso, o cara entrou lá e levou o DVR, certo? Não adianta você fazer, achou? É a questão do cloud storage. Cloud storage, isso. Que, na verdade, especificamente esse modelo aqui, ele vai trabalhar com o serviço Dropbox. Ele é vinculado ao serviço do Dropbox. O que está escrito lá? Calma aí. Quando você entrou, Deixa eu ver se eu consigo dar mais tela. Cloud storage. É armazenamento em nuvem. É o Cloud Storage. Vou escrever aqui. Cloud. Mas, infelizmente, não tem jeito. Não tem jeito. Você não vai querer abrir o biblioteca em português que dificilmente vai estar. E essas DVRs são tudo pontonhão, né? Então, função cloud que é nuvem. Tudo que tiver ligado, tiver escrito cloud, está associado à nuvem. Cloud é nuvem em inglês, tá? Então, o acesso, o cloud access, é o acesso na nuvem. A forma de backup na nuvem é o mais interessante, porque não tem como o cara roubar. Aí o cara vai jogar um saco, botar a nuvem dentro do saco, isso não existe. Então, o bandido até pode pensar que é assim, né? Porque a mente do bandido não funciona muito bem, mas por isso que ele é bandido. Mas no caso, não está físico. A informação não está física. Ele até pode estar gravando aqui, mas ele está automaticamente enviando, certo? A informação para um lugar que fica armazenado fora do equipamento. Então o que acontece? O cara roubou o equipamento e ele sabia que aquilo gravava, né? Tá, mas é gravado até
arrancou o equipamento, certo? Até a hora que ele meteu a mãozão, filmar na cara dele metendo a mãozão no equipamento, vai aparecer. Tá? Então, a vantagem do caso de vender o serviço de backup é essa: programar que seja armazenado em algum local seguro as informações do cliente. Normalmente isso é mais contratado quando é empresa, né? Esse tem a ser menos comum, um caso desse, até porque se você programar as câmeras para só ligar ou só gravar quando tem movimento, o tempo de HD vai aumentando. Numa empresa que normalmente tem que rodar 24 horas por dia, certo? Inconveniente que sempre é bom avisar os clientes, tá? Não adianta sair de casa e desligar a chave geral para economizar luz, tá? Porque uma coisa meio óbvia, né? Quando você desligar a chave geral, vai desligar o equipamento. Não tem mágica, Não existe mais, não tem zinc, salabim, abracadabra, não existe isso. O circuito eletrônico tem que ter alimentação. O máximo que você pode ter é uma bateria, um no-break, um baita de um no-break, né? Não é um no-break de 5 minutos, é um baita de um no-break para ficar ligado a noite inteira. Se bem que gasta pouco também, né? Uma DVR, né? Comparado ao computador. Não, o consumo é pequeno, mas vai ter um consumo. Vai ter um consumo. Uma hora. Não, mas o cara quer desligar, o cara quer fechar a loja às 6 da tarde, desligar ela às 10 da manhã. Não dá, Só aquele no-break tem bateria de caminhão que vai resolver o problema. Ele não vai querer gastar o dinheiro num bicho daquele. Tá? Então isso é um outro item, porque o senhor vai ter um pequeno acréscimo na conta de luz. Vai dizer, não vai ter acréscimo nenhum, mentira. Vai ter um acréscimo. Você vai ter, no mínimo, 4 câmeras, um DVR. Então você vai ter um consumo aí de 100 watts. menos talvez um pouquinho, que as fontes para a câmera é 1 ampere, mas a câmera na realidade não puxa 1 ampere, ela puxa um pouquinho menos. Faixa de uns 80 watts, mais ou menos, aí, permanente. Vai dar uma diferença na conta de luz, vai botar uns 10, 12 reais a mais na conta de luz. Tem gente que fica desesperada com R$1 a mais, então é o outro que tem que avisar pro cara, você me falou que você gastava luz. Caso tenha uma queda de luz, de light, Sim. o equipamento está configurado a reativar e iniciar. Normalmente ele reinicializa sozinho. Normal, né? Normalmente ele reinicializa sozinho. DDS. Depois de configurado direito, tá? Normalmente não se perde. Normalmente, isso não significa que nunca vai acontecer, tá? É o computador. Tá? Então, na realidade você lembrou bem, é um computador. Tanto que você tem um mouse, só não consegue botar teclado. Mas você tem um mouse que mexe no teclado virtual, você grava no HD, então é um mini computador. Tá? Curiosidade, todos, qualquer marca, a base do sistema operacional, por incrível que pareça, é Linux. Porém, nenhum deles você consegue fazer funcionar no computador que funciona em Linux. O acesso à imagem via internet tem que ser feito via Windows. Tá? Mas o software que roda dentro é baseado em Linux. Pergunta por quê? Porque se ele fosse usar o Windows, ele ia ter que pagar a Microsoft. O Linux é de graça, só por causa disso. Mas, externamente, eles não seriam bobos. Aí vou fazer um aparelho que roda no computador com Linux. Quantas pessoas têm um computador que roda Linux em casa? pouca gente. Pouquíssimas pessoas, até porque ninguém explicou como é que aquela porcaria funciona. Windows é mais prático. Eu diria algumas coisas sim, outras não, mas é o seguinte, todo mundo tem. Você pode tirar o da tua máquina, levar na casa dele, todo mundo vai poder ver o arquivo. Mas você faz um arquivo em Linux, quem vai ver? Ninguém. Faz um arquivo em Mac, ninguém vai ver. Ninguém. Bom, gente, seguindo. Então, um serviço que pode ser agregado à manutenção, o backup das imagens. E aí, é escolher o que o cliente quer. Tá? E uma outra coisa também. Você pode, se você tiver a fim de investir mais, né, serviço de monitoramento. O que é o serviço de monitoramento? Eu vou instalar isso na casa do cliente, só que eu vou montar uma central na minha casa. Trocentos monitores, trocentos computadores, e eu vou monitorar em cada computador, eu monitoro 10 casas. Certo? Como tem alguma empresa de segurança, temos que mostrar monitorado 24 horas por dia pela empresa, não sei das quantas. É o serviço de monitoramento que tem câmera lá dentro e alarme. O alarme não toca ali, o alarme toca na empresa. As câmeras não gravam ali, gravam na empresa.
certo? Só que é o serviço que tem que ter alguém olhando para lá 24 horas por dia, né? É aquela história que você vê, o cara assaltou a loja e filmaram ele. Pô, não tinha ninguém olhando para o monitor que o cara estava assaltando a loja, o cara bota o sistema de monitoramento na loja, bota lá no escritório escondido em cima, um DVR com o monitor tá ligado. Mas não tem ninguém olhando para ele. Aí no caso seriam operadores. Você tem que ter um operador, certo? Só que aquele problema, o cara gasta um pouquinho, mas ele não quer gastar o todo. Quer dizer, se tivesse alguém olhando o monitor e aquele cara ali deu uma cara esquisita, aquele cara botou uma arma na mão, já vai chamar a polícia. Agora não, você tem a imagem do cara que roubou. O cara roubou e matou alguém ali no meio da ação. Por quê? Porque não tinha ninguém olhando para o monitor. Não tem muito sentido. Então uma empresa de monitoramento teria essa função. Certo? Só que aí ele entra o quê? Você tem que ter alguém olhando para a câmera e ninguém vai ficar 24 horas por dia olhando para o monitor, né? Custo bem. Existe um custo, que óbvio é um custo a ser repassado para o cliente que vai assinar um contrato desse. Mas é também um campo a se pensar. Você tem uma grana para investir? Dá para fazer, certo? Bota uma pessoa, cara, 3 turnos ali de 6 horas cada um ali olhando, um revezamento, dá para fazer. Tem empresas que vivem só disso. Vivem só disso. Tá? Só que, obviamente, também, né? É aquele negócio, entra certa responsabilidade que você tem que estar olhando. Você tem que ter as imagens. Né? E acabou a luz. Não dá para monitorar nada enquanto acabou a luz. Não pode acabar a luz. Mas a luz acaba, você tem que ter um no-break. Uma empresa de monitoramento não pode ficar sem luz. Tem que existir um no-break que rode o tempo necessário até a energia voltar. São itens que têm que ser colocados em mente num pensamento sobre isso. Mas é um outro campo, é um outro caminho que também pode dar um retorno financeiro. Seguindo, troca de ideia, por favor. Um detalhe importante é, como eu comentei no início, trabalhar sempre com a mesma marca, tanto de DVR quanto de roteador. Por quê? Porque você se acostuma com os menus dos equipamentos. Tá? Esse aparelho tem um menu completamente diferente desse, que tem um menu completamente diferente desse, esse tem um menu em inglês, esse é da mesma marca desse. Os menus são exatamente iguais, só que desse é em inglês e daquele em português. Tá? Para quem tropeça no inglês, esse aqui já fica complicado. Então, procurar eleger uma marca, se possível um modelo, para você trabalhar sempre nas instalações com aquele equipamento. Por quê? Porque depois que você se acostuma com ele, você consegue fazer a instalação mais rapidamente. Tá? Agora, se você chega no equipamento, o cara compra o equipamento para você instalar em um troço que você nunca viu na vida, você literalmente vai acampar na casa do cara. Até você conseguir localizar tudo quanto é detalhe que tem que ser configurado, você vai passar, às vezes, mais de um dia na casa do cliente para poder configurar. Tá? Para configurar esse giga aqui, nós ficamos mais ou menos mais 5 horas trabalhando nele. Para configurar tudo. Desde configurar ele para aparecer na rede interna, configurar ele para o DDMS da giga, configurar ele para a nuvem da giga. Só, nós pegamos ele a primeira vez, nós nunca tínhamos visto ele. Já se tornou mais fácil de trabalhar com ele, como se tornou mais fácil de trabalhar com esse código. Então você tem que se acostumar com o equipamento. O ideal é começar a instalação do zero com o equipamento que você conhece. Eu recomendo para roteador sempre o TP-Link, porque é um equipamento barato, é um equipamento durável, é um equipamento que tem um menu, mesmo em inglês, fácil de você trabalhar dentro dele. Existem os equipamentos que tem um menu complicadíssimo de você lidar com ele. As coisas estão escondidas, tem que ficar entrando, saindo, virando, mexendo, e isso demanda tempo. A outra recomendação... TP-Link. Vai passar para todo mundo poder ver ele. Esse aqui é a marca, TP-Link. Não precisa ser exatamente esse modelo, tá? Mas é essa marca. Mas aí você vai ter que descobrir qual é que tem o menu em português. Não vem escrito na caixa, não. E o vendedor não vai saber te dizer também. Pode esquecer isso. Tá? Mas eu quero aquele que tem o menu em português, cara. Esquece, o vendedor está ali só para vender. Ele não sabe de nada. Tá? Esse modelo aqui é o WR
WR740N. Isso daí eu tenho em casa. Repete aí, que você decorou. WR740N. É esse modelo que está sendo Isso, utilizado. vamos lá. WR740N da TP-Link. Esse aqui, o menu, é em português, tá? Esse modelo, o menu dele é em português. WR, isso é um dado, tá? Isso é um dado. 740N da TP-Link, o menu dele é em português. Esse outro que está passando aí, o menu dele é em inglês. Tá? Mas, como normalmente é uma palavra para dizer a função, nada que o tradutor do Google não te resolva. Certo? E os menus são iguais, só muda o idioma. Agora, se você começar a catalogar uma marca diferente, é problema. Um outro detalhe importante sobre isso. Esse cara aqui é um Planet, é um roteador muito bom, usado para rotear o sinal da net virtual. Tá? Você dificilmente consegue fazer acesso remoto usando esse cara aqui. Ele não abre as portas para você passar o sinal do DVR por ele. Tá? Porque ele é de uma época que não existia Wi-Fi. Ele é pré-DVR. Ele foi fabricado numa época que não existia o aparelho DVR. É um aparelho antigo. Muito bom. Mas você chegou na casa do cliente e o cara já tem isso, tem que trocar. Esquece, tem que trocar. Por quê? Você até pode conseguir, mas tu vai perder tanto tempo tentando configurar ele, que o cara vai começar a achar que você não sabe fazer. Porque a realidade é o seguinte, como eu falei a vocês, todos eles, cada caso é um caso. Não pense que depois que você fez da tua casa, vai chegar lá em 5 minutos e vai fazer. Aí eu fiz assim, fiz assim, fiz assim, fiz assim, fiz assado. Lá em casa funcionou, aqui não. Lá na sua casa, com a sua internet, com o seu equipamento, com o seu roteador, com o seu DVR, e é outra coisa. Cada caso é um caso. Então não acho que vai sentar em 5 minutinhos e vai fazer. Principalmente se você for tentar usar a máquina do cliente para fazer. Já falei isso no básico, enfatizando isso. Você tem que ter um notebook para ir para a casa do cliente fazer isso. Por quê? Você conhece o seu notebook, tá? É um notebook para trabalho, não tem vírus, ninguém anda vendo mulher pelada o tempo todo aqui, vendo filme pornô, coisa parecida com isso. Não tem vírus. Então eu posso trabalhar tranquilamente com ele, conheço o funcionamento dele. Agora, que é o computador do cliente? Como é que usam aquilo? Quem é que usa aquilo? Qual é o trabalho feito diariamente com aquele computador? Qual é a situação do sistema operacional dele? Tá? Se tiver faltando uma biblioteca DLL que é necessária para aquilo ali, esquece, vai ficar uma semana mexendo e não vai conseguir instalar. Porque falta uma biblioteca DLL de 15 KB que alguém, um infeliz, apagou mexendo no Windows. Esquece, tu não vai conseguir instalar. Então você tem que levar o teu, liguei, configurei e câmeras funcionando. Aí você sabe que funciona. Aí você vai botar o computador do cliente na rede para fazer isso. Mas se tentar fazer direto no computador do cliente, ainda mais se for casa que tem criança, e criança mexe no computador, esquece, não vai fazer funcionar. Se precisar usar o internet de fora também. Exatamente. E no caso desse camaradinho aqui, ó, chegou na casa do cara isso, ó, tem que trocar. Por quê? Porque é um aparelho antigo, não tem Wi-Fi e porque vai dificultar muito o acesso, eu tenho que cobrar mais caro.